Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar que o São Paulo já tem o dinheiro para quitar suas pendências com o elenco. Bora falar também sobre o Corinthians, que decidiu mudar de forma radical uma política dos últimos meses. No Palmeiras, a informação envolve Marcos Rocha. Vai ou não vai renovar o contrato? Fala ainda sobre o Vasco da Gama, que tomou uma decisão a respeito de contratações. No Cruzeiro tem jogador afastado. Preciso te atualizar sobre Lucas Paquetá, que perdeu a chance de ir para o Manchester City, ficou fora da lista de convocados da seleção brasileira por conta de um suposto esquema de participação em apostas esportivas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu clube do coração, bastidores, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Sem perder tempo, bora direto para o giro de notícias. E a primeira informação é sobre Bruno Pérez, lateral direito que está desempregado depois de deixar a Turquia. Ele foi oferecido nos últimos dias ao Santos. Peixe preferiu contratar o Júnior Caissara, lateral de 34 anos, do que o Bruno Pérez. Não dá para cravar ainda o Júnior Caissara como reforço. Antes ele está sendo submetido a uma bateria de exames, tudo porque vem de um período de recuperação. Luciano Spalletti é um novo técnico da seleção italiana. Você vai lembrar, o Spalletti dirigiu o Napoli na temporada passada, campeão do futebol italiano com autoridade. O Spalletti decidiu tirar um ano sabático, pintou o convite para trabalhar na seleção e ele desistiu das férias forçadas. Saideira do giro de notícias: Neymar desembarcou na Arábia Saudita nesta sexta-feira, será apresentado no sábado como reforço do Al Hilal diante de 70 mil pessoas antes de o jogo do time dele, o Al Hilal, começar. Equipe que conta com Malcom, Milinkovic-Savic, Michael, entre outras, e é dirigida por Jorge Jesus. Bora falar sobre o São Paulo. O tricolor já conseguiu a grana para quitar todas as suas pendências com o atual elenco. Você vai lembrar que algumas semanas atrás o São Paulo chegou a completar 3 meses de direitos de imagem em haver para pagamento de atletas. São Paulo com enormes dificuldades financeiras, sem receita, com problemas de fluxo de caixa, com dívidas na FIFA, enfim. Esse cenário foi mudando com o avanço do time nas competições. Copa Sul-Americana, o São Paulo nas quartas. Copa do Brasil, São Paulo na final. E especialmente pela classificação na Copa do Brasil é que a coisa deu uma mudada radical. São Paulo, pela passagem para a decisão, tem no mínimo 30 milhões de reais garantidos. Esse é o prêmio ao vice-campeão. Se for campeão, embolsa 70 milhões. Já a grana com bilheteria por conta do jogo contra o Corinthians diante de mais de 62 mil pessoas. Receita bruta de 8 milhões e meio de reais. A renda líquida ficou em 6 milhões e 900 mil, já tirando todos os descontos. Esses 6 milhões e 900 mil serão utilizados quase que na integralidade para pagamento desses direitos de imagem atrasados, os 30 milhões de reais que devem ser depositados pela CBF em breve, tanto para o Flamengo quanto para o São Paulo. Também essa grana será destinada a quitar essas pendências com o elenco. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, você falou em 7 milhões de renda líquida, mais 30 milhões para zerar as pendências com o elenco, é tudo isso? Não, é menos. São Paulo com 3 meses de direitos de imagem tem algo na casa de 12 milhões de reais, ou tinha, né? Algo na casa dos 12 milhões de reais em aberto. Parte dessa grana já havia sido quitada anteriormente, restam menos do que isso, e o São Paulo garante já ter o dinheiro para equacionar os seus problemas. Outras informações sobre o tricolor: 35 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Botafogo nesse final de semana no Morumbi, jogo em que o São Paulo deve ter time reserva. Entre as atrações, James Rodrigues começando como titular, vai ser sua estreia no Morumbi e a estreia também desde o início de uma partida. Já o Wellington, lateral esquerdo, que jogou contra o Corinthians, foi convocado pelo técnico Ramon Menezes. Seleção olímpica vai se preparando para a competição na próxima temporada. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Primeira informação curiosa e importante para mostrar o engajamento do torcedor cruzmaltino. Em menos de 24 horas, todos os ingressos, cerca de 60 mil, para o confronto de domingo, 11 da manhã, no Maracanã, contra o Atlético Mineiro, foram vendidos. Menos de 24 horas, torcedor do Vasco comprando o barulho que a diretoria fez para poder mandar o jogo no principal estádio do Rio de Janeiro. Informação principal vem agora. Paulo Brax concedeu uma entrevista pouco depois da apresentação do Payet, que ocorreu nesta sexta-feira, e assegurou que não chegarão mais reforços. Nainggolan, Luiz Gustavo, Alexis Sanches,
todos esses nomes descartados, a frase do Brax, que é o executivo de futebol da 777, é a seguinte: encerramos com chave de ouro as contratações, se referindo à chegada do Payet. Ainda tem possibilidades de saídas, mas não de entradas. O Payet é o principal reforço da era 777, jogador de um nível muito acima dos demais, deve ser regularizado na próxima semana e a expectativa do Vasco é de que ele possa jogar, não nesse final de semana, quando ele vai ser apenas apresentado para o torcedor, mas já na próxima rodada. Vou ficar de olho em relação a qualquer novidade sobre esse assunto e já conto para vocês. Além dos 60 mil ingressos vendidos, para o domingo a expectativa é de 65 mil pessoas por conta de uma série de gratuidades oferecidas no Maracanã. Hora de falar sobre o Cruzeiro, jogador afastado na Raposa. Informação do site Gol dá conta de que o Alisson não vai fazer mais parte dos treinos da equipe do Pepa. Jogador que teve algumas divergências com o técnico, por conta desse cenário deixou de ser utilizado e a partir de agora nem vai treinar mais com o restante dos companheiros. O Cruzeiro está forçando a barra para que o Alisson entenda que a realidade dele é bem diferente daquela que ele imagina. Atleta que recentemente recebeu uma proposta de empréstimo do Moreirense, oferta de R$1 milhão pelo empréstimo de uma temporada, o Cruzeiro quer 4 milhões. O Casa Pia, também de Portugal, e o Al Tawon, da Arábia Saudita, são outros interessados. Al Tawon, que é dirigido pelo Pericles Chamusca, venceu nessa sexta-feira o Al Nassr de Luiz Castro, Mané, Cristiano Ronaldo e companhia, vitória por 2-0. Pois bem, o Cruzeiro gastou 4 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Alisson. Não é difícil recuperar esse investimento. E o Cruzeiro vai bater nessa tecla de que precisa de pelo menos 4 milhões para emprestá-lo de reais ou um valor ainda superior, caso o clube queira levá-lo em definitivo. Hora de falar sobre Lucas Paquetá, que se meteu numa confusão sem precedentes e absolutamente desnecessária. Jogador do West Ham, em negociações para se mudar para o Manchester City, por 100 milhões de euros, ele seria o substituto do De Bruyne, que está machucado, durante o período de recuperação do atleta. A partir do momento em que o De Bruyne voltasse, o Guardiola tinha a intenção de utilizar os dois juntos. Pois saibam que o Lucas Paquetá deixou de se transferir para o Manchester City, a negociação está cancelada, não foi convocado para a seleção brasileira. Nessa sexta-feira, o Fernando Diniz anunciou a lista de convocados e não incluiu o Paquetá, tudo porque ele está sendo investigado pela Federação Inglesa de Futebol. Ao fim de cada temporada, a Federação Inglesa avalia, com a ajuda de casas de apostas, possíveis movimentos estranhos e constataram que num jogo entre West Ham e Aston Villa, empate em 1-1, foram feitas uma série de apostas a partir do Rio de Janeiro, de novos usuários que fizeram os cadastros no mesmo dia e depositaram o valor máximo e todas as apostas iguais. Num cartão amarelo para o Paquetá, num cartão amarelo também para o Luiz Henrique, jogador que pertence ao Betis. Coincidência ou não, o Paquetá e o Luiz Henrique tomaram cartões amarelos. A coisa fica ainda pior, porque quando diagnosticaram, constataram que várias desses cadastros e dessas apostas vieram de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Alguns desses cadastros são de pessoas próximas ao meio atacante do West Ham. O jogador vai ter de prestar esclarecimentos à Federação Inglesa nos próximos dias e pode tomar um gancho pesado. Recentemente houve um caso parecido do Ivan Toney, do Brentford. Ele pegou 8 jogos de suspensão. 8 jogos não, 8 meses de suspensão. Bora falar sobre o Corinthians com uma mudança radical de filosofia. O Corinthians andou esnobando a Sul-Americana, chegou a jogar com o time reserva na repescagem, no confronto contra o News Old Boys não usou o time titular, enfim. Mas para a partida contra o Estudiantes, na próxima terça-feira, jogo de ida das quartas de final, na Neoquímica Arena, força máxima. E a prova disso é a escalação do Corinthians para esse final de semana no Campeonato Brasileiro, que era até então a principal competição para o Timão. Corinthians deixou de relacionar para a partida Fagner, Gil, Murilo, Fábio Santos, Maicon, Renato Augusto e Yuri Alberto. Eles nem sequer viajaram para o confronto contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Ouvi de um dirigente do Corinthians a seguinte frase, abre aspas: agora vamos com tudo na Sul-Americana. Precisamos de um título e estamos a 5 jogos dele, no caso na Sul-Americana. Vale a lembrança de que 2 jogos das quartas de final, 2 jogos da semifinal. Na Sul-Americana, a final é decidida em partida única. Um provável Corinthians
diante dos atletas relacionados, só para você entender se o time pode ser competitivo contra o Cruzeiro. Cássio no gol, Rafael Ramos, Bruno Mendes, Lucas Veríssimo e Bidu na lateral esquerda, Moscardo, Juliano, Juan Oliveira e Matias Rojas no meio, com Adson e Wesley na frente. Importante contar que o Veríssimo ainda nem sequer estreou, ficou no banco de reservas contra o São Paulo e está à disposição para jogar contra a Raposa. Gustavo Mosquito é a grande novidade na lista de relacionados. Depois de quase 10 meses de recuperação por conta de um problema no joelho, ele volta a ser relacionado. E aí, não por coincidência, essa volta se dá depois de o Mosquito aceitar a renovação do contrato. O vínculo se encerrava em 31 de dezembro desse ano, jogador cobiçado pelo Botafogo e que estendeu seu contrato até junho de 2026. Bora falar agora sobre o Palmeiras para te explicar a situação de Marcos Rocha. O único atleta que foi titular durante boa parte da sua passagem pelo Palmeiras, cujo contrato se encerra em dezembro. O Palmeiras tem tido uma filosofia bem inteligente em relação à extensão dos vínculos. O jogador ligeiramente importante tem seu contrato renovado com bastante antecedência. A prova disso é que só 3 atletas do grupo atual têm contrato só até 31 de dezembro. O Marcos Rocha, o Marcelo Lomba e o Jailson. O Lomba é reserva do Everton, joga pouco. O Jailson, com o filme completamente queimado, está fora dos planos, não ficará para a próxima temporada. A exceção é o Marcos Rocha, que durante toda a sua passagem pelo Palmeiras foi muito mais titular do que o reserva. Ele vive um momento de instabilidade, de baixa agora. Jogou o Campeonato Paulista, acabou se contundindo, quando voltou, perdeu o lugar para o Mike. Contei para vocês em julho que o Palmeiras havia considerado um acordo encaminhado com o Marcos Rocha. A grande treta é que o Palmeiras ofereceu ao lateral direito uma prorrogação do contrato com redução salarial. E o Marcos Rocha gostaria de continuar ganhando a mesma coisa. A alegação dele é de que outros clubes brasileiros estavam dispostos a contratá-lo, mantendo o atual salário. O Palmeiras demonstrava otimismo, o tempo passou, não houve anúncio dessa renovação do contrato e a partir de agora crescem os rumores de que ele pode deixar o Palmeiras. Vasco e Botafogo são 2 reais candidatos, 2 clubes interessados. Também se falou em Atlético Mineiro, dá para descartar o Galo, até porque o Atlético não tem a intenção de contratar o Marcos Rocha, que já jogou por lá por bastante tempo. Você manteria o Marcos Rocha para a temporada de 2024? Jogador que em 2023 disputou 25 jogos, nenhum gol e uma assistência. Tem demonstrado uma queda importante de rendimento. Acho que a renovação com redução salarial é uma decisão acertada dos dirigentes palmeirenses. Isso é claro, se o contrato for renovado. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta mais tarde às 7, tem programa do Nicola. Abraço, tchau!